Olá, pessoal! Estamos aqui para falar, então, de transdução de sinal, receptores e respostas celulares, a parte do conteúdo da disciplina de farmacologia e toxicologia para o curso de biomedicina. Gente, transdução de sinal nada mais é do que o sinal que é conduzido para dentro da célula depois que há um estímulo do fármaco a um receptor. Então, a gente tem a ligação do fármaco com o receptor e, a partir disso, uma cascata de sinalização dentro da célula vai ser ativada para desencadear, então, a nossa resposta farmacológica. Então, os fármacos, eles são os sinais. E os receptores, eles são os detectores. Então, eu tenho o detector, quando o fármaco chega, acontece a ligação entre eles e essa interação entre o detector e o sinal vai desencadear, então, essa resposta. A resposta intracelular, ela vai ativar segundos mensageiros, ou seja, moléculas dentro da célula que não se ligaram com o fármaco lá fora. Então, o fármaco liga no receptor e mensageiros químicos internos à célula vão traduzir essa ligação em uma resposta. Para que um fármaco tenha um efeito farmacológico, é preciso que ele forme um complexo com o seu receptor. Então, o fármaco ele vai se ligar em uma região pré-determinada e, dessa maneira, vai ser formado um complexo. Esse complexo ele é decorrente da formação de uma interação molecular entre a proteína-alvo, o receptor, e o fármaco. Então, eles vão interagir quimicamente através de pontos de hidrogênio, ligações iônicas, ligações hidrofóbicas. Essas interações, a soma delas é o que vai determinar a ativação desse receptor. Então, quanto mais interações o fármaco fizer com o seu receptor, melhor vai ser a resposta farmacológica. Para que um fármaco se ligue a um receptor, ele precisa ser específico. Ou seja, quanto maior a especificidade, melhor vai ser a resposta. As células, elas possuem receptores específicos para cada tipo de agonista. Então, a gente tem diversos tipos de receptores para diversas moléculas endógenas, né, moléculas nossas mesmos, atuarem nesse receptor. Então, a especificidade, ela diz para nós que aquela molécula, seja ela uma molécula biológica sua ou um fármaco, ela vai interagir especificamente com aquela proteína. Então, quanto mais específico ele é, menos interações com outras proteínas vai ter. E dessa forma você diminui bastante os efeitos colaterais. Outro fator importante, quando a gente fala de formação de complexo fármaco-receptor, é a intensidade. Ou seja, é a resposta que a célula vai dar proporcional ao número de complexos formados entre o fármaco e o receptor. Ou seja, essa resposta ela vai ser bastante intensa quando eu tiver várias respostas sendo ativadas pela ligação entre o fármaco e o receptor, ou seja, a minha resposta ela vai depender da ligação com o receptor. Então, a intensidade da resposta vai depender do que essa ligação desencadeia dentro da célula. Então, a formação de complexos fármaco-receptor vai me dar a intensidade da resposta. Em teoria, quanto mais ligação eu tenho, mais intensa é a resposta. Mas ao longo da aula a gente vai falar mais sobre isso e a intensidade não depende somente da quantidade de complexos. E a gente também tem, em relação aos nossos receptores, a questão do estado desse receptor. O nosso receptor, ele pode estar no seu estado inativo, ou seja, ele está desligado, ele não está conduzindo nenhuma resposta para dentro da célula, ou ele pode estar ativo, ou ele pode estar, então, respondendo àquela estimulação. Os fármacos, eles geralmente não vão mudar o estado de ativação do receptor. Então, ele não vai chegar lá e ativar o receptor. Ele vai chegar lá e vai se ligar com o seu receptor na forma ativa. Ou seja, o receptor já estava ativo quando aquele fármaco chegou. Ou ele pode se ligar no estado inativado do receptor. Ou seja, o receptor está inativo e o fármaco vai mantê-lo inativo. Então, quando um fármaco estabiliza o receptor na sua forma inativa, ele é um fármaco inibidor ou antagonista. Quando o fármaco ele mantém o receptor ativo,
significa que ele é um agonista, que ele vai desencadear uma resposta positiva em relação àquele receptor. Quando você tem um receptor que não está ocupado, ou seja, que não está ativo, ele não vai influenciar nenhum tipo de resposta intracelular. Então, o seu receptor, na sua forma inativa, não ocupada, não responde, a célula não faz nada. Quando o receptor está ligado ao seu agonista, ou seja, aquela molécula que é ativadora dele, ele vai ter as suas propriedades físicas e químicas alteradas, ou seja, esse receptor, gente, ele vai mudar de forma, tá? No seu estado inativo, ele está fechado. Quando ele é ativado, esse receptor, ele vai mudar a sua forma. Então, ele vai abrir, né? De uma forma tridimensional, esse receptor, ele vai mudar de forma. E isso vai levar à interação do receptor com moléculas intracelulares. Então, quando o receptor está ativado, dentro da célula vai ocorrer a transdução do sinal. Então, a partir da ativação, a gente vai ter uma resposta biológica que é dependente, então, da condução desse sinal dentro da célula. Então, a ligação do fármaco com o seu receptor vai determinar a resposta celular por isso. Nós temos, então, 4 famílias principais de receptores. Os receptores, como a gente já falou, são moléculas biológicas que vão produzir uma resposta que pode ser mensurável. Então, a partir da ativação desse receptor, a célula vai gerar uma resposta. Nós temos 4 famílias principais de receptores. Temos os canais iônicos, receptores acoplados à proteína G, receptores ligados a enzimas e receptores intracelulares. Falaremos separadamente de cada uma dessas 4 famílias logo a seguir. A interação de uma molécula com o seu receptor vai depender do tipo de receptor que ele é. Receptores de superfície, como canais iônicos, receptores de proteína G e receptores ligados à enzima, eles permitem a ligação de substâncias hidrofílicas, ou seja, hormônios, neurotransmissores ou fármacos que tenham afinidade por água. Então, quando o meu receptor é de superfície, a molécula que vai ativá-lo é uma molécula hidrofílica, que tem afinidade por água. Já os receptores intracelulares, ou seja, aqueles que estão lá dentro da célula, eles vão precisar de um ligante hidrofóbico, ou seja, para que o meu fármaco, ou o meu neurotransmissor, ou o meu hormônio ative esse receptor intracelular, ele vai precisar cruzar a membrana. E para cruzar a membrana, a molécula precisa ser hidrofóbica. Bom, os 4 tipos de receptores, então, que nós temos. O primeiro é o canal iônico. Canal iônico, gente, ele é disparado por alguma coisa que vai se ligar a ele. Então, aqui a gente tem o canal. Esse canal, ele vai ser ativado por alguma molécula. Então, eu tenho aqui o ligante. Esse ligante se liga com a parte externa. Opa! O ligante que está aqui, ele vai interagir com a parte externa da proteína, notem que é o lado externo da membrana. A ligação dele com a proteína vai fazer com que o canal iônico seja aberto. Então, aqui no meio, onde os íons vão passar, ele vai ter que estar aberto pela ligação com o seu fármaco ou com o seu neurotransmissor ou hormônio. A alteração no potencial de membrana ou na concentração iônica no interior da célula é o que vai gerar os efeitos intracelulares. Ou seja, o meu ligante, ele vem, liga com a proteína na parte externa, abre o canal iônico, os íons vão entrar ou sair, e esse movimento vai gerar uma alteração no potencial de membrana, e isso leva, então, aos efeitos intracelulares. Nos receptores que são acoplados à proteína G, a gente tem um receptor transmembrana, ou seja, ele atravessa a membrana plasmática, e acoplado a ele, você tem a proteína G. Então, essa proteína ela fica ligada no receptor. Quando ocorre a ativação do receptor, essa proteína vai ser modificada. Então, eu ligando o meu ligante aqui, o receptor muda de forma, libera essa proteína G que está ligada aqui, e a liberação dela vai levar às fosforilações de proteínas dentro da célula. Da mesma forma que o receptor acoplado à proteína G, os receptores ligados à enzima também vão fosforilar proteínas internas. Quando a gente fala de fosforilação,
a gente está falando da ligação de grupos fosfato a uma proteína determinada. Então, a minha proteína, ela está dentro da célula na sua forma inativa. Então, lá na célula, a proteína inativada, quando ela recebe um grupo fosfato, então quando ela é fosforilada, ela vai ser ativada. Então, esse processo de fosforilação de proteínas, ele vai acontecer para que as proteínas intracelulares sejam ativadas. Então, o receptor fosforila as proteínas e essas proteínas ficam ativas. Os receptores acoplados a enzimas, o receptor, ele vai se ligar, então, com o seu agonista, e dentro da célula, a gente vai ter uma fosforilação de proteínas que estão ligadas ao receptor. Aqui no caso da proteína G, não é a proteína acoplada que faz a fosforilação, é uma sinalização pós-ligação. Aqui não, aqui o próprio receptor fosforila as proteínas. Ele vai fosforilar moléculas que estão ligadas a ele. Então, o receptor, ele se autofosforila e fosforila proteínas internas, e isso vai levar aos efeitos intracelulares. Já nos receptores intracelulares, gente, a gente vai ter o ligante para o lado de fora. Então, o meu agonista está aqui fora, ele vai precisar cruzar a membrana. Então, para ele cruzar a membrana, ele precisa ter afinidade com lipídios. Por isso que a gente comentou anteriormente que os ligantes intracelulares, eles precisam ser lipofílicos. Então, ele atravessa a membrana e o alvo dele, o receptor dele, está lá dentro da célula. Então, a partir do momento em que esse ligante atravessa a membrana, ele se liga com o seu receptor lá intracelular e ele vai também fosforilar proteínas e vai alterar a expressão de genes, tá? Então, fármacos que têm receptores intracelulares, eles vão modificar a produção de proteínas dentro dessa célula. Quando a gente fala dos canais iônicos, então agora a gente vai falar de cada um deles separadamente. A gente vai ter inicialmente a ligação do ligante, do fármaco, do medicamento, enfim, né? A gente vai ter a ligação da molécula ativadora na porção extracelular. Então, a ligação de um canal iônico funciona do lado externo da membrana. Essa ativação vai levar a uma abertura de canal. Então, eu liguei, o canal é ativado, o poro abre, né? O canal iônico vai passar a ficar agora aberto para que os íons se movimentem. Esses canais iônicos, gente, eles podem mediar tanto a neurotransmissão quanto a contração muscular. Então, quando a gente mexe com o canal iônico, a gente está trabalhando com princípios ativos que mexem com a neurotransmissão, que mexem com a condução do impulso nervoso no sistema nervoso central ou com a contração muscular. Então, uma vez que o canal iônico está aberto, o que ele vai fazer? Ele vai despolarizar a membrana, ou ele vai hiperpolarizar essa membrana. Então, ele vai mexer com o balanço de cargas dentro e fora da célula. E isso pode estimular a condução do impulso ou bloquear a condução do impulso. Receptores que dependem de canal iônico. O receptor nicotínico, que é um receptor de acetilcolina. O receptor GABA, que é um receptor acoplado a um canal de cloro. E os canais de sódio e potássio, que estão relacionados com a condução de impulso em vários tipos de célula. Então, esses são os ligantes que ativam os canais iônicos. Liga, faz com que o canal iônico abra e dessa forma você vai ter uma movimentação de íons ali, gerando a resposta celular desejada. Os receptores, gente, que são acoplados à proteína G, eles também são receptores extracelulares. Então, eu tenho uma porção fora, que é a porção onde o seu ligante vai se conectar. Eu tenho a porção transmembrana e eu tenho a porção interna. Então, em um receptor acoplado à proteína G, você vai ter um domínio extracelular. O que significa isso? Fica para fora da célula. Então, eu tenho parte do receptor aqui na membrana e eu tenho uma parte externa, uma parte extracelular. Essa parte extracelular vai ter o domínio do ligante, né? Do fármaco, da proteína-alvo.
E ele vai ter um domínio intracelular, ou seja, dentro da célula, para a proteína G. Então, por fora, ele vai se ligar com a molécula ativadora e por dentro, ele vai se ligar com a proteína G, que é a proteína efetora do sinal. A partir do momento que esse receptor é ativado no seu domínio extracelular, vai ocorrer um aumento da ligação do GTP com a subunidade alfa. O que significa isso? A proteína G, ela tem 3 subunidades. Subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. Então, a partir do momento em que o receptor é ligado, o GTP, ele vai se ligar na subunidade alfa da proteína G. Gente, GTP é primo do ATP, tá? Eles têm a mesma estrutura, com uma pequena modificação de adenina para guanina. Então, o GTP, ele é uma molécula sinalizadora que vai começar a se ligar com a subunidade alfa da proteína G. E aí, o que acontece? A subunidade alfa ligada com o GTP, ela vai se separar do resto do complexo beta-gama. E dessa maneira, você vai ter a produção de segundos mensageiros. Então, a gente vai ter a produção de moléculas sinalizadoras de vias intracelulares. Esses segundos mensageiros podem ser o AMP cíclico, podem ser o inositol ou pode ser o diacilglicerol. Então, a gente vai mostrar agora com mais detalhes como é que isso acontece. Bom, você tem, então, o seu receptor. Vejam que domínio extracelular, domínio intracelular. O receptor, a partir do momento em que ele se liga com a sua molécula agonista, o neurotransmissor ou o hormônio, ou no caso, o fármaco, ele tem uma ativação da proteína G. Então, a proteína G, ela fica aqui ao lado do receptor. Quando esse receptor está inativo, ela fica lá tranquila, sem fazer nada. Agora, quando o receptor é ativado, então quando ocorre essa ligação, a gente vai ter a ligação do GDP, daquele primo lá do ATP, na subunidade alfa da proteína G. Então, vejam que ela tem 1, 2, 3 subunidades, alfa, beta, gama. Essa subunidade alfa, ela vai desprender daqui, ou seja, ela vai sair daqui, junto com o GDP. Então, a partir do momento em que o receptor está ocupado, ou seja, ligou aqui o ativador dele, essa proteína G, ela muda de forma. Estão vendo que aqui ela era meio redonda, agora ela mudou de forma? Então, a partir desse momento, ela muda de forma e o GTP começa a ligar nela. Então, o receptor alterado altera a forma da proteína G e ela vai começar a se ligar com o GTP. Então, o GTP vem, liga com a subunidade alfa e vira GDP. Então, eu tenho aqui um gasto de fosfato, né? Tinha 3, era GTP, era trifosfato, e agora ele saiu como GDP ou difosfato. Ligou, alterou a forma da proteína G, a proteína G, subunidade alfa, gruda com o GTP e libera GDP. O que acontece a seguir? Essa subunidade alfa, que está ligada com o GTP, ela desprende da subunidade beta-gama. Ou seja, aqui elas ainda estão ligadas, a partir desse momento a subunidade alfa sai. Ela sai de onde ela estava e ela se desloca pela própria membrana plasmática. Vejam que ela vai se movimentar na membrana. E ela vai se movimentar até chegar numa segunda proteína chamada adenililciclase, ou adenilatociclase. Essa proteína adenilatociclase, ela converte o ATP em AMP cíclico. Então, quando a subunidade alfa vem, liga na adenilatociclase, adenilato converte ATP em AMP cíclico e aí você vai ter a ativação da cascata intracelular. Então, é esse carinha aqui, é esse AMPzinho que vai fazer com que a sinalização intracelular aconteça. Quando eu não tenho mais o ligante, ou seja, quando o hormônio não está mais aqui, o receptor volta ao seu estado de repouso, ou seja, ele volta para o estado fechado. O GTP que estava aqui ligado com a subunidade alfa, ele é quebrado, então tira ele daqui, e a subunidade alfa é desativada e ela volta para o seu local original. Então, resumindo, né, juntando tudo desde o início da ligação. Receptor acoplado à proteína G fica na membrana. Então, ele tem essa estrutura aqui transmembranar. A subunidade externa, né, a parte externa desse receptor,
é a parte que vai se conectar com o seu ligante. Então, o hormônio, o neurotransmissor, o fármaco, ele vai se ligar no domínio externo do receptor. A partir do momento em que ele se liga, o receptor muda de forma. Então, esse receptor vai ter uma alteração no seu formato tridimensional. A partir disso, a gente vai ter uma mudança na forma da proteína G. Então, em repouso, eu tenho o receptor e a proteína G que estão na sua forma aí inativa. Então, nesse formato inativo, a gente não tem o movimento da subunidade alfa. A partir do momento em que o ligante chegou no receptor, a subunidade alfa da proteína G muda de forma. Então, ela vai ativar a sua forma ativa, né? Ela vai entrar na sua forma ativa. E depois disso, ela vai começar a trocar o GTP que estava ligado nela por GDP. Nesse momento em que ela está trocando, ela se desloca do local onde ela estava. Então, ela estava ligada ali no complexo na membrana. Ela vai se deslocar pela membrana, se ligar com a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai transformar o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico, então, é o segundo mensageiro, tá? É ele que vai desencadear as respostas dentro da célula. Depois que esse tempo passou, né, depois que tudo isso aconteceu, o hormônio, o ativador, desconecta do receptor, eu paro de ativar esse sinal, a subunidade alfa, ela quebra o seu GTP e ela vai voltar para o seu local. Então, ela vai voltar para aquela forma inativa lá que ela tinha. Então, aqui, de uma forma mais didática, digamos assim, a gente tem aqui em rosa, essa parte toda cor de rosa, é o receptor. Conectado ao receptor, a gente tem aqui, então, a proteína G. Vejam que ela está fisicamente conectada a ele. No seu estado inativo, gente, ou seja, na forma dormindo, a proteína G, ela tem uma subunidade alfa, que é essa aqui em laranjado, uma subunidade beta, aqui em azul, e aqui em verde, a subunidade gama. Então, uma vez ligado o GTP na subunidade alfa, essa subunidade alfa ela se desloca pela membrana, vejam que ela vai se movimentar pela membrana até chegar nessa enzima, que é a enzima adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Ela converte o ATP em AMP cíclico. Então, quando a subunidade alfa ativa ligada no GTP se conecta com a adenilato ciclase, você tem a conversão de ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico é o segundo mensageiro. É ele, gente, que vai ativar, então, as respostas intracelulares. Sobra aqui a subunidade subunidade beta e gama juntas. E quando esse processo para, então, quando o meu ligante se desconecta do receptor, todo esse processo volta ao normal. Ou seja, a subunidade beta e gama se liga novamente com a subunidade alfa, sai GTP, volta GDP e a proteína G volta, então, ao seu estado. A segunda família de receptores, então, são os receptores ligados a enzimas. Esses receptores, eles funcionam de forma muito semelhante à da proteína G, com diferença que não é a proteína G, é uma autofosforilação que acontece ali. Então, esse receptor, ele tem uma estrutura transmembrana também, né? A gente tem a porção externa, né, que se liga com o ativador, e a parte interna, que é um domínio que tem uma enzima que vai fosforilar vários complexos ali dentro da célula. Na ativação, ou seja, quando o ligante se liga com a fração externa do receptor, a gente tem a alteração conformacional. Gente, vejam que esse rolê acontece com os três. Canal iônico, proteína G e acoplado à enzima. Né? Quando o ligante ativa o receptor, ele muda de forma. Então, ocorre uma alteração na sua forma física. E isso vai, no caso do canal iônico, abrir esse canal. No caso da proteína G, vai fazer com que a subunidade alfa se separe da beta-gama. E aqui, no caso das enzimas, a gente vai ver um aumento em uma atividade enzimática específica ali dentro da célula. A maioria das enzimas que são ativadas dentro da célula, elas são chamadas de tirosina quinase. Quando a gente fala
que a enzima ela tem ação tirosina quinase, isso significa que essa enzima ela fosforila proteínas. Ou seja, a enzima ANA é uma enzima tirosina quinase. O que a ANA faz? A ANA liga grupos fosfatos em outras substâncias. Tá? Então, toda a enzima que tenha essa atividade, tirosina quinase, ela é uma enzima fosforiladora. E o maior exemplo, né, o exemplo mais importante que a gente tem de receptores acoplados a enzimas é o receptor de insulina. O receptor de insulina, quando a insulina se liga a ele vai se autofosforilar. Então, vamos entender melhor agora como é que isso funciona. Então, o exemplo mais usual que a gente tem de receptor acoplado a enzima é o receptor de insulina. Vejam que ele tem aqui duas subunidades alfa, né, duas subunidades que ficam para fora da membrana, e elas estão ligadas a duas subunidades beta, que são essas em azuis. Então, a alfa fica para fora da membrana, a beta fica presa na membrana e atravessa, inclusive, essa membrana. Essa subunidade beta aqui, gente, essa parte de dentro aqui, ela possui o que a gente chama de atividade tirosina quinase. Ou seja, ela é capaz de fosforilar resíduos de tirosina do próprio receptor. Então, o receptor ativado, ele começa a fosforilar os resíduos de tirosina, ou seja, transferir fosfato para aminoácidos específicos da estrutura do receptor. Esses resíduos, uma vez ativados, eles vão ativar a tirosina quinase do receptor. Então, essa fosforilação do receptor vai ativar a fosforilação de outras proteínas, como, por exemplo, o substrato de receptor de insulina. Então, existe um substrato do receptor que fica ligado com ele, com a subunidade beta. A fosforilação das tirosinas ativa a fosforilação desse substrato e o substrato ele vai fosforilar outras vias, ele vai ativar outras vias. Então, uma vez que os substratos do receptor de insulina, então o SRI, eles são fosforilados, eles ativam outras proteínas quinases e outras fosfatases, levando aos efeitos biológicos da insulina. Então, vejam que também é um rolê meio complicado, né? Observando aí de outra forma. Aqui a gente tem o receptor, a insulina se liga a ele, veja que se liga nas subunidades alfa, que ficam para fora. Essas subunidades alfa, elas vão ativar a subunidade beta, que se autofosforila. Então, a insulina ligou, subunidade alfa avisa a subunidade beta para se fosforilar. Subunidade beta autofosforilada vai fosforilar o substrato do receptor de insulina. A insulina se liga à subunidade alfa do receptor, a subunidade beta ela se autofosforila e essa autofosforilação vai fazer com que ocorra a fosforilação do substrato do receptor de insulina, ou SRI. Esse substrato, uma vez fosforilado, ele vai ativar outras enzimas quinases. Então, ele vai ativar, por exemplo, a PI3 quinase, a MAP quinase, que são enzimas efetoras da sinalização intracelular. Então, a enzima acoplada ao receptor vai fosforilar o próprio receptor, que fosforila o substrato, que sai fosforilando outras moléculas aí. Bom, para os receptores intracelulares, então, a primeira coisa que a gente precisa é que o ativo, né, a molécula que ativa essa sinalização, ela entre dentro da célula. Então, a gente tem a localização desses receptores inteiramente dentro da célula. Então, inicialmente, esse receptor ele é inteiramente intracelular, ou seja, ele pode ser um receptor citoplasmático ou nuclear, de qualquer forma, ele não tem domínio na membrana externa da célula. Os ligantes precisam ser lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, para que ele consiga atravessar a membrana. Receptor intracelular, o ligante tem que ser lipídico. Depois,
esse receptor, ele vai ser ativado. Então, vai ocorrer a ativação dele lá dentro da célula e a gente vai ter a dissociação de proteínas. Então, o receptor, ele também muda de forma, da mesma forma que o receptor da membrana. Então, ele modifica a sua forma para desencadear a resposta específica para aquele ligante. E o efeito, gente, é a expressão gênica. Você vai regular a expressão gênica. Lembrando que, o que é expressão gênica? Você tem o seu gene lá no seu DNA. Esse gene, ele pode ser transformado em proteína. Então, ele pode ser lido, transcrito e traduzido em uma proteína. Então, expressar um gene é pegar aquele código e traduzir ele em uma proteína pronta. Então, quando a gente fala de regular a expressão gênica, você pode estar estimulando ou inibindo a conversão desses genes em proteínas na nossa célula. Bom, para um receptor intracelular, o fármaco ou o próprio ligante dele vai precisar atravessar a membrana. Então, a gente tem o fármaco cruzando a membrana. Lá dentro da célula, esse fármaco ele vai encontrar o receptor dele, que está inativo. Então, a ligação do fármaco com o seu receptor vai formar um complexo da mesma forma que todos os outros. E esse complexo vai levar, então, à ativação das respostas intracelulares. Então, o que geralmente acontece? O receptor e o fármaco ligados, formando esse complexo, eles vão migrar para o núcleo da célula. Então, eles se ligam no citoplasma e migram para o núcleo. Lá no núcleo, o receptor ativo, ele se liga ao DNA. Ele se liga à nossa cromatina, né, ao nosso material genético. E uma vez que ele se liga com esse material genético, ele pode ativar ou inibir a transcrição de genes específicos. Ou seja, todo aquele processo do RNA mensageiro vai lá, forma as trincas de códons, vem para o citoplasma, cada 3 letrinhas são lidas como um aminoácido para formar a proteína. Esse processo ele pode ser bloqueado ou ativado pelo fármaco. Tá? Então, o fármaco liga no receptor, o receptor vai lá no núcleo, vai se ligar com aquele gene e vai estimular, então, a transcrição daquele gene, ou seja, a conversão dele em proteína, ou ele vai inibir a transcrição desse gene. Então, é dessa forma que os receptores nucleares, né, os receptores intracelulares funcionam. Bom, outra coisa que vai acontecer, né, após a ligação do fármaco com o seu receptor, e aí isso serve, gente, para qualquer um dos 4, então tanto para canal iônico, quanto para receptor acoplado à proteína G, quanto receptor de enzima IU nuclear, você vai ter, inicialmente, uma resposta máxima. O que é a resposta máxima? É o máximo que a célula pode trabalhar a partir daquela ativação daquele receptor. Nessa resposta máxima, você não vai ter todos os receptores ocupados. Então, eu não preciso ligar o meu fármaco em 100% dos receptores daquela membrana ou daquele núcleo. Então, eu posso ter uma resposta importante com uma pouca quantidade de receptores ligados. Uai, mas como assim? Né? Como é que eu posso ter uma boa resposta se eu não liguei em todos os receptores? Bom, a gente tem que pensar no seguinte, o fármaco liga com o receptor e eu vou ativar uma sinalização dentro da célula. Quando essa ligação, gente, é, por exemplo, através da proteína G, então quando eu tenho um receptor acoplado à proteína G, aquela proteína G que foi ativada, ela não vai ativar só um alvo dentro da célula. Então vejam bem, o fármaco ligou no receptor, o receptor é acoplado à proteína G. Ela desloca. Esse deslocamento, ele vai desencadear muitas respostas ali dentro. Então, eu não preciso ligar por exemplo, eu não preciso ligar centenas de vezes para que essa resposta de dentro ocorra. Então, por exemplo, o receptor manda o comando, proteína G vai fazer seu trabalho, e essa proteína G ela vai continuar trabalhando ao longo do tempo. Então, eu não preciso ativar um receptor de novo para que ela mantenha a sinalização ativa. Então, a proteína G ativada, ela dura mais tempo do que o complexo fármaco-receptor. Então, o complexo fármaco-receptor ativa a proteína G e ela permanece ativa
ainda que aquele complexo não esteja mais formado. E a outra questão é, um complexo fármaco-receptor não interage só com uma proteína G. Então, na nossa figura que a gente viu aqui atrás, vejam aqui que a nossa proteína G ela é bem pequenininha em relação ao receptor. Então, um receptor ativado pode sinalizar para várias proteínas G. Então, eu não vou precisar de uma ligação para uma proteína G. Então, essa multiplicação do sinal, ela vai acontecer por conta das diversas proteínas G que eu vou ativar. Então, isso faz com que eu tenha receptores reserva. Ou seja, o receptor que está ligado ativando a proteína G, ele está trabalhando. Os outros não, os outros estão desligados. Porque a sinalização já foi ativada, não preciso ficar ligando ele várias vezes seguidas. Então, esses receptores que estão inativos, que não estão ligados ao fármaco, eles são chamados de receptor reserva. E aí, gente, mais ou menos 99% dos receptores, eles são reserva. Por quê? Eu não preciso ativar todo mundo. A minha resposta ela vai continuar, mesmo que só um receptor esteja ativado. Então, o sinal ele é amplificado. Então, é aquela história, eu tenho só um microfone, mas o sinal ele pode se propagar por várias caixas diferentes. Então, eu não preciso ter um monte de microfone. Um microfone só pode transmitir para várias caixas e aí você amplifica esse sinal. Isso acontece, gente, tanto com o receptor de proteína G quanto com o receptor de enzima, tá? Proteína G e receptor de insulina, ambos têm essa capacidade de amplificação de sinal. Bom, então, um receptor que seja acoplado à proteína G, ele tem a propriedade de amplificar a intensidade e a duração do sinal. Ou seja, um único complexo agonista-receptor pode interagir com várias proteínas G, multiplicando assim várias vezes o sinal. A mesma coisa com a enzima. Um único receptor ativo pode fosforilar diversos substratos dentro da célula. Então, quando a proteína G está ativada, ela dura por mais tempo do que o complexo ligante-receptor. Então, uma vez que eu liguei, que eu acendi a luz, ela vai permanecer acesa. Ela não vai apagar daqui a pouco. Então, o sinal ele é prolongado e amplificado pela ativação da proteína G com seus respectivos alvos. Então, um receptor ativo, ele pode ativar várias proteínas G e cada proteína G pode ativar vários alvos dentro da célula. Então, é uma reação em cascata, né? Você derruba um pininho e vai derrubando todo mundo em sequência. Então, a ligação de um único receptor ativa várias proteínas G que ativam, por consequência, várias enzimas dentro da célula. Devido a essa amplificação, apenas uma fração dos receptores precisa ser ocupada. Então, eu não preciso ocupar todo mundo, gente. Eu não preciso ativar todos os receptores ao mesmo tempo. Eu preciso ativar alguns que vão desencadear uma resposta satisfatória dentro da célula. Então, quando a gente fala, por exemplo, do receptor de insulina, especificamente, 99% deles estão inativos, estão de reserva. Eu ativo 1% dos receptores para eu conseguir fazer a insulina estimular a captação de glicose para dentro da célula. Bom, em relação aos receptores também, gente, a gente tem um fenômeno que é a dessensibilização. O que significa isso? Dessensibilizar é diminuir a resposta. Ou seja, mesmo que aquele receptor esteja recebendo o seu ligante, esteja sendo ativado, ele não manda a resposta para dentro da célula. Então, isso acontece no processo de resistência à insulina. Quando a gente tem resistência à insulina, a insulina vem, ela se liga ao receptor. Só que eu não tenho a fosforilação interna. Eu não tenho ativação da cascata de proteínas quinases para dentro da célula. Então, essa dessensibilização do receptor, ela acontece com o tempo e ela pode implicar numa perda de atividade daquele fármaco, ou daquele hormônio, ou daquela molécula que ativa aquele receptor. Então, isso pode acontecer de algumas formas. Então, eu posso ter a dessensibilização por taquifilaxia. O que significa isso?
o receptor ele é ativado, só que ele não vai se autofosforilar. Então, eu tenho a ligação com o meu agonista, o receptor ele é ativado, ele é ligado pelo antagonista, mas ele não ativa a sinalização intracelular. Então, eu não tenho aquela autofosforilação dele, ou seja, eu não fosforilo os receptores de insulina, eu não fosforilo aquele terminal tirosina quinase ali, também não fosforilo os receptores de insulina, os substratos do receptor de insulina dentro da célula. Ou seja, aquele processo de fosforilar em cascata, ele não acontece. Outra forma de dessensibilização é a internalização. Isso acontece com receptores de proteína G. Taquifilaxia, receptores de enzima. Internalização, receptores de proteína G. O que acontece nesse sentido? A célula internaliza o receptor. Então, aquele receptor que está lá na membrana, ele começa a ser puxado para dentro. E dessa forma, eu diminuo a quantidade de receptores na membrana. E aí você não consegue ativar a resposta da mesma forma. E esses receptores que foram retirados, eles podem voltar para a superfície depois ou eles podem ser degradados. Quando o receptor é degradado, gente, a situação é pior, porque daí para eu conseguir ressensibilizar, eu vou precisar produzir novos receptores. Então, às vezes, esse receptor ele só se esconde dentro da célula e fica lá guardado, e depois ele volta, ou ele pode ser completamente degradado, e aí a célula vai precisar produzir esses receptores novamente. Bom, então, o nosso conteúdo de receptores é esse. Estudem, façam anotações, façam resumos. Não é um conteúdo fácil, não é um conteúdo que você vai assimilar ele assim de primeira. Então, agora vocês têm a gravação aqui para vocês assistirem. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Beijos, até!